Olá, criadores! O Galo cantou e a gente voltou com mais um episódio do podcast Cria Agro, o primeiro podcast exclusivamente para a gente falar sobre marketing e comunicação do agronegócio. Eu sou a Mônica. Eu sou a Natália e estamos aqui com uma convidada ilustricíssima, Cláudia Luz. Obrigada por ter vindo, Cláudia. Antes da gente apresentar a Cláudia, peraí que eu tenho um recadinho. Muito importante. Seja qual rede social que você mais gosta, que você costuma ouvir podcast, por favor, procura lá, cria.agro, para seguir a gente, para receber as notificações dos próximos episódios. Vamos ter episódios com convidados, vamos ter episódios que eu e a Natália estaremos conversando sobre determinados assuntos e a sua participação é essencial para a gente. Então, segue lá no Instagram, Spotify, YouTube, enfim, @cria.agro. Estamos esperando você. Exatamente. E se gostou desse episódio, já deixa seu like. Se não gostou, deixa o like também e comenta aí por que não gostou. Pra gente é tudo bem-vindo, né? Contamos com a audiência de vocês. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a nossa convidada especial aqui. Cláudia Luz, mãe dos gêmeos Rômulo e Luísa. Cláudia nasceu no Mato Grosso do Sul, mas é basicamente uma mato-grossense, né? Uma cuiabana. Ela mora aqui em Cuiabá já desde os 4 anos de idade, ela veio para cá, então entende de Mato Grosso como ninguém. Formada em publicidade, né, pela Federal de Mato Grosso, o UFMT. Tem formação em programação neurolinguística, especialista em planejamento e gestão de cultura, mestre em cultura, mídia e política pela Federal também. E Cláudia tem uma experiência gigantesca quando se trata aí de comunicação e marketing no agronegócio. Razão pela qual, né, a gente chamou ela aqui para aprender um pouquinho. A Cláudia, ela teve a experiência de gerente de comunicação e marketing no Sistema Famato, gerente de comunicação e marketing no Senar de Mato Grosso, e professora universitária por 7 anos. E hoje, Cláudia é consultora, palestrante e mentora. Então, se tem uma coisa que ela entende, é marketing, gestão no agronegócio, né? E o mais legal, né? O posicionamento dela é gestão de marketing? Mas com foco em execução. É isso mesmo, Cláudia? Isso mesmo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar conversando com a Natália e Mônica, que são profissionais referências aí do mercado, no mercado que a gente atua. E é muito bacana a gente colocar para todos que a gente pode trabalhar reforçando uma carreira da outra, torcendo pelo sucesso da outra. Porque quando a gente tem colegas que advogam ou que trabalham pela mesma área, a gente também tem uma valorização do setor dentro do agro e em todos os segmentos. Então, o que eu puder sempre fortalecer as relações e as carreiras das minhas colegas, eu estou sempre à disposição e é com esse intuito que eu estou aqui com vocês. Ai, que legal. Isso aqui é recíproco. Não, e é a união feminina e a empatia no sentido real, né? Real mesmo. Exatamente, a gente não se boa. vê como concorrentes, né? Isso é uma coisa muito boa. Tem um mercado tão grande, a gente precisa de tantos parceiros, por que ver uma concorrência, né? Hoje eu realmente penso muito parecido com você. Nós estamos aqui crescendo juntos, com o mercado para todo mundo, um podendo ajudar o outro com a sua experiência. Então, dentro do meio feminino, isso é mais especial ainda, né? Sim. Primeiro, assim, que eu acho que união e empatia são estratégicos, porque isso, assim, ao te ajudar, eu me ajudo, porque eu tenho certeza que quando surgir uma oportunidade para você, e você pensar que, de repente, naquela oportunidade cabe o meu perfil, eu serei chamada e vice-versa. Então, não é só uma união e uma empatia ingênua ou moral, no sentido de que eu vou ganhar um presente do Papai Noel no final do ano, né? Mas é algo, assim, que eu acho que nos ajuda muito a consolidar carreiras bem-sucedidas. E como eu tenho mais de 20 anos de carreira, eu tenho percebido que essa postura, ela tem dado certo, assim. Eu acho que a gente vai conquistando a credibilidade, a autoridade, a admiração de muitas pessoas, porque a gente prefere trabalhar um jogo aberto de dividir, né? Dividir para somar. E aí, assim, aproveitando a sua pergunta, Natália, que eu não quero deixar no vácuo, eu gosto muito da execução, porque eu gosto muito de ver as coisas acontecerem, né? Então, aquilo que é uma ideia, que é abstrato, eu particularmente me sinto muito desafiada a tornar isso real. E esse desafio, por mais que ele tenha lá o ônus de me deixar ansiosa, de me fazer sofrer, perder algumas noites de sono, que eu acho que são características de todos nós profissionais, mas ao mesmo tempo me dá um sentimento de realização quando eu vejo pronto. Então, eu gosto muito dessa perspectiva de, eventualmente, planejar
e depois correr para fazer aquele prédio que eu digo simbolicamente, né? Para que uma campanha publicitária saia, para que um evento saia, principalmente quando esses desafios são colocados em prazos mínimos, né? Então, assim, você tem X dias para levantar esse projeto. 99,9% das vezes. Né? Então, esse ser testado e ter essa alegria de perceber que a gente dá conta, apesar das dificuldades que existem, né, é uma coisa que me nutre bastante, assim, me anima bastante. Que legal. E parte da sua experiência, né, foi como gestora de equipes, né? E a gente tem aí no agronegócio muitas demandas diferentes. Quando se trata de marketing, pode ser, né, desde do básico ali, que é o panfletinho, um material para uma situação específica, como ações muito estratégicas, né? Que você tem que ter frentes de atuação ali, online, offline, enfim, às vezes nem só focado especificamente em publicidade, mas também em lançamento de novos produtos e serviços, soluções novas, né, para o produtor rural. Então, acaba que você tem que ter muitas habilidades, mas também sozinho você não consegue fazer muita coisa, né? E aí, vem as equipes para agregar. No agro, é fácil montar uma equipe de marketing esteja apta a atender todos os anseios e as necessidades do setor? Não, não é fácil. Tem ficado mais fácil, mas assim, como eu disse, eu entrei no setor há 20 anos atrás, quando as equipes eram normalmente eram equipes de uma pessoa, né? Que a gente chamava de equipe, ou quando muito, 1, 2 pessoas. Parte desse tamanho da equipe se justifica porque o agro não valorizava o setor como a gente vê hoje. Então, lógico que a gente ainda tem um sentimento de comunicação e marketing, não é assim tão valorizado quanto gostaríamos, mas isso pensado há 10 anos atrás, né, assim, a gente avançou muito. E aí é lógico que quando o agro reconhece toda a possibilidade estratégica do marketing e da comunicação, aumentar os resultados da sua empresa, a gente começa a perceber essas demandas aumentando na formação de times. E aí é lógico que nós do agro, a gente enfrenta os mesmos problemas de outros setores, que é pegar profissionais com formações inacabadas ou incompletas, e aí nisso a gente pode entender tudo, né? A gente às vezes pega profissionais que não conhecem toda a complexidade da comunicação, ou quando conhece essa complexidade, não conhece o setor agro. Então a gente precisa fazer uma composição que junte, que considere isso. O perfil profissional da pessoa com o perfil profissional, o perfil de conhecimento que ele tem do agronegócio e ver se as aptidões complementam. Ao longo do tempo, eu fui percebendo muito assim, que às vezes você tinha excelentes pessoas, mas que não tinham perfis para o agro, né? Vou dar um exemplo, às vezes o agro é mais conservador, ou eu trabalhava muito, né, quando comecei em ambientes muito masculinos, né? Então, os meus briefings de comunicação começavam assim, olha, 99,9% do público são homens. Então, essa característica do perfil, ela determinava um pouquinho também o perfil do meu time, que eventualmente, né, não poderia ser muito alegrinho ou muito expansivo, principalmente se fosse mulheres, ou não poderia usar muitas gírias, muitos termos em inglês, que o agro o agro que eu digo as pessoas, né, que lideravam o agro, elas tinham um pouco de objeção em relação a isso. Uhum. Então, tudo isso tinha que ser considerado, tinha e tem, que até hoje ser considerado quando a gente pensa num time de comunicação. É uma coisa que com o tempo eu comecei a fazer, no começo até intuitivamente, talvez hoje continue intuitivamente, mas, sem falsa modéstia, uma coisa que eu comecei a perceber é que eu comecei a treinar meu olhar para montar isso, né? Uhum. Então, muitas pessoas eu percebia que a gente agregava para a equipe que não estava desempenhando boas funções, a partir do momento que a gente entendia o perfil dela e quais eram as motivações internas que a faziam se mover, a gente colocava no local certo e elas funcionavam muito bem. E isso é muito legal de você ver, né? Sim. Ao mesmo tempo que também foi legal... pessoas que ao longo da minha trajetória eu chamei e falei, não tá legal, seu lugar não é aqui, vai ser feliz em outro setor, e a pessoa aceitava esse bate-papo, né? E eu tenho amigos até hoje, assim, funcionários que saíram da minha mão, né, da minha responsabilidade, mas que ficaram gratos quando em algum momento eu falei assim, não é aqui não, sabe? Uhum. Procura outro espaço, porque aqui você não vai ser feliz. Cláudia, quais são, diante dessa
dessa formação aí, né, de equipes de sucesso dentro do marketing agro, quais são os principais fatores ou as principais habilidades que você vê, assim, que todo mundo que dá certo, ele tem isso em comum, né? Quais são essas habilidades que você vê, assim, como os diferenciais para dar certo no marketing no agro? Bom, primeiro é ter uma vontade gigante de aprender, né? De aprender, uma coragem de se jogar no desafio, uma atitude de ter a curiosidade para aprender e entender que os públicos são diferentes. Isso que eu estou falando é a coisa mais óbvia do mundo, é o que a gente trata na primeira aula de comunicação lá na faculdade, né? De que quando você faz uma comunicação, você precisa entender seu público-alvo. E quando o profissional de comunicação pensa em atuar dentro do setor, ele precisa entender que seu primeiro público que ele precisa estudar é o próprio cliente, né? E o cliente tem características, por exemplo, agora já não sei se a gente conversou isso ontem, né? Porque a gente felizmente se encontra com muita frequência, mas quando a gente pensa assim, quem vai ser meu chefe, quem é o líder, quem é o gerente da empresa, como é que ele funciona? Então, a partir disso, você também começa a elaborar uma estratégia. O que eu vejo que às vezes falta nos profissionais de marketing e comunicação é que ele acha que esse exercício do marketing e comunicação só começa com o cliente da empresa. Sim. Né? E eu, particularmente, assim, sempre tratei que todas as pessoas que eu lido para realizar um projeto qualquer, todas essas pessoas são meus clientes. Uhum. Então, eu entendo qual é a cabeça do meu chefe, do meu líder, o que o motiva, ou quais são os valores que são importantes para ele. Aí eu entendo o perfil dos meus fornecedores, eu entendo o perfil do público que eu quero atingir. E é a junção de todo esse conhecimento que faz com que os projetos sejam bem-sucedidos. Então, uma coisa que eu percebo muito, assim, nos talentos que entram, né, com os quais eu pude trabalhar quando eu contratei, é, às vezes, essa falta de paciência de estudar esse primeiro briefing, que é do lugar onde você está, né? Como ele funciona, né? Isso. Quais são os comportamentos que são admirados, os valores que são essenciais ali dentro. Isso. O que funciona, o que é positivo, o que é negativo. É porque é lógico que não existe instituição, empresa 100%. É comum a gente, assim, era comum eu ouvir, assim, estou frustrada porque meu chefe não é assim, não responde assado. Eu falei, ok, esse é um perfil dele, é uma característica, saiba trabalhar com o que é positivo e saiba elaborar estratégias para superar as dificuldades que você tem, porque Sim. Nós estamos trabalhando com pessoas humanas que têm qualidades, defeitos, né, e são passíveis de falha. Então, esse é um primeiro ponto. Depois é entender o mercado, né, entender o mercado do agro, que normalmente quando a gente fala agro, a gente acha que agro são algumas características em torno dessa palavra agro. Mas quando a gente aproxima a lente para entender esse setor, você vai ver que ali dentro tem pecuarista de bovino de corte, de leite, produtor de peixe, suíno, aves. E para quem está ouvindo que não é do setor, pode parecer assim, que é tudo a mesma coisa, né? A gente mesmo... É tudo muito diferente. E é tudo muito diferente. Sim. Então, assim, vou elaborar uma estratégia de comunicação para produtores de soja e milho. Essa galera tem um perfil e tem uma motivação. Exato. Vou fazer algo para o pessoal de algodão. Tem um outro perfil, pecuarista. Nós mesmos, assim, quando a gente, às vezes, assim, ficava ali confuso assim, né? Ou acho que é ansioso diante de tantas possibilidades. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro de uma vez a gente desenvolveu um projeto para um site, a gente estava reformulando um portal, e a gente resolveu definir os personas que a gente queria trabalhar. E aí a gente parou com 33, assim, a gente começou a listar persona 1, persona 2. Quando a gente passou a marca dos 30, foi esquece. Vamos ficar nisso aqui e para de olhar. Só para dar um exemplo para quem, né, assim, que pode parecer assim, nossa, ela é louca, tá vendo muita coisa, né? Mas assim, persona, eu vou falar com o sindicato rural do setor da agricultura. É uma abordagem e eles têm lá uma velocidade, um estilo de vida. Eu vou falar com sindicatos de pecuária, então eu já tenho 2 personas. Se eu for trabalhar com uma propriedade de soja, eu tenho o proprietário, eu tenho o pessoal da área técnica, eu tenho o pessoal da área... São influenciadores, né? Tomada de decisão, né? Então, eu tenho o pessoal da área administrativa. Então, você pega numa propriedade de leite ou de corte ou de soja, o que seja, você tira facinho umas 3 personas. Facinho mesmo, facinho, né? Isso facinho. sem considerar a sucessão, senão só na sucessão já é 3, geralmente, né? De 2 a 3. Então, eu acho que entender essa particularidade, ter paciência para enxergar isso, né? Eu acho que também é um desafio que a gente percebe
E às vezes o profissional, quando entra no setor, não imagina. Sim. Porque ele fala assim, vou falar com agro, é um pessoal só. Não existe uma massa agro. E tem muita gente que chega e fala assim, não, a gente quer atingir o agro. Não dá. Não com o investimento que queremos, né? E assim, acaba casando um pouco com... Nós, como consultoras, a gente também recebe, né, muitas reclamações de clientes, né? Que tem agências que os atendem e que pecam justamente nesse aspecto que você tá falando, né? Quando pensa... classifica o agro de uma forma extremamente generalista. E aí as comunicações acabam se tornando sempre céu, pasto ou a cultura X... E uma pessoa lá no meio de xadrez, né? Um homem lá no meio de xadrez e pronto, tá representado. E aí é onde, né, quem não conhece acaba errando. Nessa linha do tempo, Cláudia, assim, a sua primeira função como... A primeira equipe que você montou como gestora de times de marketing versus a última equipe que você montou. Mudou muito o perfil de profissionais que você buscava, né? E o trabalho desenvolvido por eles. Pessoas também? Mudou muito. Mudou o meu perfil de liderança, né? Assim, de como eu deveria atuar como líder. É lógico que coincide um pouco com maturidade. Então, lógico, a jovenzinha Cláudia era muito mais exigente, mais descuidada das pessoas. Então, para mim... talvez até, eu vou colocar a culpa na mãe, porque a gente sabe que mãe carrega a culpa, né? Então, assim, já bota mais uma para ela. Mas eu fui criada muito na perspectiva de quando eu fazia alguma coisa, eu não fiz mais que a minha obrigação. Então, a jovem líder Cláudia, quando contratava alguém, falou, você foi contratada para desempenhar tal função, o mínimo que ela tem que fazer é desempenhar a função. Era uma expectativa natural da minha parte. Com o tempo, a gente vai percebendo que a gente está tratando com pessoas. E também, assim, ao longo dos meus 20 anos, né? Porque, assim, como líder, acho que eu tenho, né? São quase 20 anos de experiência. Eu tenho que falar essas coisas, né? Eu, de formação de graduação, eu tenho 28 anos de experiência, mas aí 20 na liderança. Então, eu acho que o que mudou, assim, é primeiro que a gente percebe nitidamente que as noções de hierarquia mudaram. Então, se antes eu era chefe e alguém tinha juízo e me obedecia, né? Com o passar do tempo, eu percebi que eu só ser chefe não funcionava mais. Eu tinha que, na realidade, ser líder, tinha que inspirar, tinha que saber motivar. É lógico que alguém aí que está acompanhando, que tem um perfil mais conservador, é mais de idade, fala, não, bate na mesa, grita que vai dar certo. Pode dar certo em alguns segmentos, mas no nosso... Por algum tempo ainda, né? Não acontece, porque, assim, é comum a pessoa falar, ok, tô fora, não vou ficar. Né? Ou não vai fazer, ou não vai compreender. Então, assim, a gente percebe que o mercado acadêmico de formação está trazendo profissionais diferentes hoje, né? Com histórias diferentes. E aqui não cabe, honestamente, eu não sou daquela que fala assim, é pior ou melhor. Não é isso, é o que a gente tem. E esse perfil que a gente tem hoje, a gente precisa ter uma liderança totalmente diferente. Tanto é que por muitos anos, assim, nesses meus últimos anos, eu me considero uma líder coach. Eu não tenho formação em coach. Ou então, às vezes eu falava assim, vamos colocar o jaleco de psicólogo aqui. E lógico, com todo respeito à atuação profissional dos psicólogos, né? Não é esse o intuito aqui. Mas eu tinha que ser uma pessoa, assim, que entendia quais eram as motivações daquela pessoa, como é que ela funcionava, como é que eu deveria falar com ela, para ela dar resultado. De certa forma, para quem está achando tudo loucura que eu estou falando, eu acho que o que a gente tem que, como líder, lembrar é que a gente precisa entregar resultado. Então, aí a gente volta ao início da nossa conversa. Se eu gosto de execução, gosto da coisa entregada, né, gosto de ver o brilho no olho, assim, de eu mesmo olhar para aquilo que eu entreguei e ficar satisfeita, e se é necessário eu motivar de forma diferente a minha equipe, eu faço isso de uma forma muito tranquila. Uma ou outra eu também fico revoltada, né? Falei, nossa, sim, que saco, eu tô falando com essa pessoa que é um adulto, mas tô tratando como um adolescente. Mas se é o que tem e se esse tratamento vai garantir o resultado, beleza, né? Okay. E o que eu posso dizer de tudo isso é que eu acho que cada vez mais um profissional, ele se destaca quando ele aprende a ler as pessoas. Então, essa é a minha decisão de olhar mais para as pessoas para liderar, eu acho que é uma decisão acertada, não para mim ou por mim, mas eu acho que um bom profissional de marketing é aquele que sabe ler mercado, sabe ler demanda, sabe entender o que motiva seu cliente, até para que ele possa formatar as estratégias de marketing ou estratégias de comunicação. E nesse perfil hoje, você
muito que você está falando é de comportamento também, né? Nem entrou na esfera de falarmos de melhorias acadêmicas ainda, né? E esse comportamento é uma coisa que que principalmente hoje, talvez, e não inclusive hoje, ele diferencia muito profissionais que atuam dentro do agro, especialmente no agro, porque isso vale para o comercial, para qualquer área, mas dentro do marketing, dentro das ações de marketing, comunicação de agro. Qual é o comportamento hoje que tem faltado, Cláudia, nos profissionais? Independente do seu, se é estratégico, se é tático, se é operacional, se é um social media que acabou de entrar no mercado, ou se é um líder já com 20 anos de mercado. Comportamental. O que tem faltado e o que seria essencial cada um ter? Eu acho que falta a resiliência, né? Uma resiliência, a paciência para entender que às vezes algum objetivo vai levar tempo para ser atingido. Para você construir uma carreira ou para você educar o seu chefe, o seu cliente, o seu líder, para que ele entenda a complexidade do seu trabalho. Então a gente pega, por exemplo, um social media, né? Ele enfrenta vários desafios, que é as pessoas entenderem que o social media não é só publicar artezinha nas redes sociais. Primeiro, ele ter a consciência que é assim, mas ter a paciência de saber que é papel dele também mostrar que não é. E não se ofender e falar assim, ai, que saca, que ninguém me valoriza, não me entende, eu vou embora, porque eu não sou o cara que vai fazer artezinha, ou eu não sou a menina que vai fazer artezinha. Então, acho que a primeira coisa, assim, é ter resiliência e paciência. Mas quando você falava, Mônica, o que eu mais sentia falta e sinto falta é uma visão sistêmica de olhar além do problema. Né? Então, quantas vezes, né, a gente chegava para os nossos times e o cliente, o meu chefe pedia A e eu falava, time, vamos entregar B? Né? E a pessoa, não, Cláudia, mas ele acabou de pedir A. Eu falei, pode fazer B, que ele quer o B. Mas por que isso? É a habilidade de você enxergar além do que está sendo dito. É a habilidade de você enxergar além do que precisa ser entregue. Porque às vezes se você faz exatamente como ele pede, você faz uma entrega que vai dar a ele, a esse cliente, a esse chefe, uma alegria de 2 dias. E o que ele quer é uma outra coisa. Sei lá, ele quer uma loja movimentada. Porque, assim, uma das coisas que eu mais percebi ao longo aí da carreira é que às vezes o cliente não tem clareza do que ele quer. Ou ele, né, ele fala parcialmente. Você vai descobrindo à medida que você vai conversando. Então, acho que a humildade ou a paciência de perguntar, de fazer perguntas para entender, a paciência de saber que não é na primeira pergunta da resposta rasa que ele vai conseguir o melhor briefing, eu acho que são qualidades, assim, essenciais para que esse profissional se destaque. A grande notícia é que, como o Dad Schneider fala, né, assim, é só fazer um pouquinho, né, você como profissional, um pouquinho. Não é absurdo, né? Não é absurdo. Você não precisa ser o cara estratégico ou o cara da visão sistêmica, como eu estou colocando, ou né, assim, a pessoa mais resiliente do mundo. É um pouquinho. Esse um pouquinho é onde eu vejo, tem surpreendido os chefes, tem feito com que eles, assim, segurem esses talentos. E de uma forma ou de outra, também a gente percebe que os talentos são raros, né? Sim. Assim, nós mesmos, assim... Olha, quantas pessoas já passaram por mim quando eu formei esses times e às vezes é assim, cara, aqui tem alguma coisa especial, aqui tem uma chama, aqui tem uma coisa que se a gente apostar, essa pessoa vai, né? Então a boa notícia tudo isso que eu tô falando não é impossível, não é difícil, é só ter um muito pouquinho. Real, né? E até um pouquinho, não precisa assim, não tenho todo esse talento, não precisa. 5%, 10% já tá fazendo a diferença. E dá pra gente aproveitar, então, já que a gente tá falando desses comportamentos, desse perfil, a gente fala um pouquinho de agências também. Você teve bastante relacionamento com agências e fornecedores, né? De marketing. Programador do site, fotógrafo. É comum você ter alguns problemas de relacionamento com a agência no sentido pedir e eles não compreenderem. E assim, a gente não tá falando de ninguém específico e de nenhuma situação específica, mas isso acontecia ou acontece ainda? Ai, acontece. Eu tô rindo, entre rindo e suspirando, porque assim, como vocês disseram, eu já fiz, ou seguro vários chapéus. Então, lógico que eu tô aqui concentrando a nossa conversa aqui na minha experiência corporativa,
Mas além dela, eu tenho experiência como professora, né, de ter, sei lá, dado aula para, acho que uns 800 alunos, 1.000 alunos aí ao longo da minha carreira, e ser também membro de uma entidade representativa do setor de marketing. Então, eu estou fazendo todo esse prêmio para falar que, assim, eu vou responder isso com esses 3 chapéus. Então, acho que a primeira questão é, assim, a gente ter a perspectiva de que... Acho que eu vou começar diferente, assim. Eu tenho hoje uma indignação, porque como eu disse aqui no meu jeito, né, na forma como eu liderei, né, a forma como a gente conduziu os projetos no mundo corporativo, foi nítido ao longo da minha carreira que o mundo mudou, que as demandas mudaram, que as necessidades mudaram. E, infelizmente, o que eu percebo nos setores nossos, que é de publicidade, de agência, de fornecedores, que muitas dessas estruturas não perceberam que o mundo mudou, né? E do que eu estou falando? Sei lá, a formação estratégica de uma agência de publicidade, que é aquela estrutura típica de atendimento, tráfego, produção, mídia, planejamento, criação. É lógico que eu falei as fases aqui em ordem. Resumidas, né? Resumidas também. E não necessariamente na ordem, né? De como o job circula dentro da agência. Mas essa estrutura não funciona, não dá conta mais dessa realidade nossa. É a mesma de 2008, quando comecei a trabalhar em agência. 2006 era a mesma estrutura, não mudou. Assim, vamos abrir o livro de história, né? Eu comecei a atuar em 1995, já era essa estrutura. E assim, sem fazer nenhuma crítica, uma estrutura que funciona hoje, 2023, nos mesmos moldes do final dos anos 2000, alguma coisa está errada, né? E aí, por que eu falei como professora? Não era nem o bug do milênio ainda. Aquilo assim, senta que tem história, né? Mas assim, por que eu tô falando isso? E aí, quando eu sou cliente e vejo a agência reproduzindo um modelo que para mim está ultrapassado e que precisa ser repensado, parte de mim é ver tudo isso como professora. Caramba, que as escolas estão ensinando? Como é que esse aluno está vendo? Quais são os professores? Tal. E como entidade representativa, caramba, se eu, como profissional de marketing, estou sendo obrigada a fazer uma série de cursos para me manter relevante no mercado de trabalho, porque essa estrutura de agência não refaz isso. E aí, para não parecer antipática aqui, eu vou chamar meus ídolos, né, para falar assim, que a gente compartilha dessa opinião. Eu tô falando de Washington Oliveto, né, que quando dá entrevista e fala assim, cara, não é mais assim. Ou do Nizam, que tem aí um novo modelo de negócio, do qual eu me inspiro muito para essa minha nova trajetória, e é pensar o seguinte, essa estrutura não funciona mais. Então, o primeiro ponto é assim, tem problemas com as agências? A gente tem muito. E aqui acho que é importante reforçar que eu tenho muitos amigos fornecedores de agências, pessoas com as quais eu construí histórias de amizade a partir do momento que a gente começava a trabalhar muito. E com muitos deles eu converso assim de dar agonia e falar assim, cara, tem que mexer. Parou no tempo. Né? Tá faltando alguma coisa. E não é a Cláudia falando, é a demanda. Porque assim como vocês, né, e acho que a pergunta da Mônica traz um pouco disso, a gente visita muitos clientes, muitos empresários e assim, é quase unânime deles falarem assim, eu não quero mais trabalhar com agência, eu já trabalhei com X agências aqui e nunca deu certo. É lógico que a gente também ouve isso de colegas de marketing, né? Então, mas quando a gente percebe que é algo que transcende a opinião do fornecedor, assim, do anunciante, né? Eu aqui representada como anunciante, como aquele que contrata, mas isso também está na boca dos empresários, e também está na boca de grandes líderes, como eu estou colocando aqui, né? Estou chamando aqui para me ajudarem aqui nessa crítica ao setor. Estou chamando aqui o Washington Oliveto e Nizam Guanais. Então, é algo que a gente precisa, de fato, pensar. Mas é uma crítica com... construtiva. Na minha opinião, assim, com uma mensagem muito forte que é a oportunidade está aí, né? Assim, que é a agência que se movimentar, principalmente pensando no agro mesmo, né? Tem várias agências que se posicionam como agências do agronegócio, né? E ainda estas, de novo, eu tô falando de uma forma generalista, mas assim, eu sei que tem muitas que já entraram, né? Já estão se adaptando, estão entendendo, estão se movimentando para essa mudança. Mas a gente fala que o tempo todo é um oceano azul ainda, né? Porque e não precisa ainda nem ir muito além, mas fazer bem feito o básico já seria um grande diferencial dentro do agronegócio, né? Já faria muita diferença. O que eu considero aí o básico, Cláudia? Eu não sei se
se você compactua, né? Mas esse primeiro ponto, esse primeiro passo de entender que essas experiências que eles tiveram, as agências tiveram com os outros clientes, não é para deletar, mas em vez de trazer e adaptar isso para o novo cliente, é primeiro fazer uma imersão, né? Porque nem sempre o cliente sabe exatamente o que ele precisa. A agência tem o conhecimento de marketing, o cliente não tem. Ele tem conhecimento de uma dor e às vezes ele nem sabe o que está causando a dor. Ele tá só com o sentimento da dor. Então, é ter esse olhar de vamos entender, né? O que é essa empresa, quem é o público, o que é esse mercado que eles estão inseridos. Tem algum case de sucesso? Vocês se inspiram em alguém? É igual a gente, o que você foi falando aí sobre, né? O problema, às vezes, não é o que chega até você. Muitas pessoas, muitos clientes, na verdade, que eu atendo, falam assim: ai, Natália, você tem algum social media pra me indicar? Aí eu falo, né? Tá difícil fazer indicação e tal. Mas o que você precisa? A resposta dele é assim, ó. A gente precisa melhorar a nossa presença na internet. A gente precisa aparecer mais na internet. Será que é isso mesmo que ele quer? Ou ele sabe como fazer, né? Não, mas será que no primeiro momento... Será que é isso mesmo que ele quer? Porque quando as vendas estavam indo super bem, ele nem lembrava de internet. Sim. Aí agora, né, às vezes caiu o faturamento, não estão conseguindo mais fazer prospecção do jeito que era antes. E aí ele fala, a gente precisa aparecer mais na internet. Às vezes, no fundo da mensagem dele, não é a gente precisa aparecer mais na internet, a gente precisa de outros canais para mostrar o nosso trabalho para conseguir novos clientes. E o jeito dele falar foi, a gente precisa aparecer mais na internet. Né? Então, esse perfil de não entrar só para operacionalizar ali uma estratégia ou um pedido, né, do cliente, é entender o que você está fazendo e por que você está fazendo, né? E você me lembrou, uma vez eu ouvi uma entrevista de um jornalista. Na verdade, assim, eu estava num evento em Brasília e tinha um produtor rural falando com o jornalista de Brasília e o produtor manifestando toda a sua frustração, porque a cidade não entende o campo, porque ele não é valorizado e blá, blá, blá. Né? Segue a ladainha. E aí o jornalista falou uma coisa sensacional, que ele falou assim, quem é que quer ser respeitado? Aí o produtor, eu. Ele falou então é você que tem que se comunicar e mostrar as suas particularidades, as complexidades do seu negócio, da produção de alimentos, para que você seja respeitado. Porque, de certa forma, é você que está incomodado. Por que eu lembrei isso? Porque, às vezes, o profissional de marketing e comunicação, ele também é aquela pessoa ofendidinha que fala, o meu cliente não me valoriza, ele acha que eu estou fazendo uma artezinha, não me entende. Mas a pergunta é, quem é que quer ser entendido? Quem é que quer ser valorizado? Então, acho que a primeira coisa é ele também entender que é normal o cliente não entender de comunicação. Eu falava isso muito para o time de comunicação, né? Os times que eu liderava, porque às vezes ele ficava assim, ele não me compreende. Eu falo assim, cara pálida, quem é que precisa ser compreendido? É você ou eles? Não, então assim, quem é que ele tem que entender a sua capacidade? Então é você que tem que falar, né? E eu sempre achei muito bacana também, às vezes, o cliente não saber nada, porque esse é o nosso papel. Eu falei, gente, graças a Deus, ele não entende marketing. A gente vai educar, né, então, porque isso cabe a nós, né? O nosso papel é educar. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu quero aumentar minha participação na internet. Gente, isso é um mar de trabalho. Envolve várias especialidades. Hoje está tão complexo que você falar digital, você precisa ter um especialista em email marketing, você precisa ter um especialista em SEO, você tem que ter um especialista em Google Analytics, em pesquisa. Tráfego pago. Só dentro da rede, em tráfego pago, só dentro das redes sociais, às vezes você precisa ter uma pessoa que planeja conteúdo, aquele que desenvolve os layouts, tem o fast media. O copywriter, né? Copywriter. Então, assim, é tudo isso que envolve você ter uma melhor presença no digital. E assim, você acha que se a gente da comunicação ainda está se esbarrando com essas especialidades, está aí colocando tudo isso na bagagem para a gente poder entregar para o cliente, você imagina um cliente do agro que está há, sei lá, 20 anos entendendo a importância da comunicação, dele tentar traduzir isso. Ele não vai traduzir dessa forma, né? E aí, quando eu falo 20 anos, assim, quando você pega o setor da indústria, né, assim, sei lá, eu até posso trazer isso assim, para a entidade representativa onde eu atuava. Uma entidade do comércio, normalmente, ela tem quase 100 anos de atuação. Assim, existe demanda de comércio há 100 anos.
Uma entidade da indústria deve estar com 70 anos. Uma entidade do agro, quando é mais antiga, ela está ali nos seus 50, 40 anos. Quando a gente traduz isso para comunicação, significa que esse setor está demandando comunicação há 20 anos. O comércio está demandando há 100 anos. Sim. Então, o setor comércio entende mais de comunicação e marketing do que o agro. Então, é o nosso papel, que somos aí visionários, né, de estarmos atuando nesse segmento, assim, temos que encarar isso com tranquilidade, com muita paciência. Como uma oportunidade também, uma oportunidade. Né? Mas esse é um papel que nós precisamos ter em todos os setores. Não a Cláudia apenas como líder de marketing, mas social media, uma analista, um assistente de marketing. A gente passa a explicar. Mas o cliente não explica para mim o que ele quer entender, o que ele deseja. Mas ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe que aquilo vai se transformar num site com uma página de download de e-books para captar leads. A maioria das vezes, nós precisamos ser proativos além do normal para a gente educar o cliente como a gente quer que ele atue. E isso vale, inclusive, para assim... Nossa, meu cliente me manda muita mensagem final de semana e fica me ligando. Você já fez a prática de não atender? Porque a gente não é médico, né? Eu era muito assim. Eu sempre resolvia tudo a qualquer hora. Não tinha vida enquanto tinha agência. E depois eu comecei a falar assim, não, eu não sou médica. Então, se eu não atender o telefone, ninguém morreu, né? Que é a grande preocupação. Então, só é urgente o que a gente deixou ficar urgente. Caso foi um problema que eu realmente deixei ficar urgente, eu vou ter a prática de resolver no momento que precisar. Caso contrário, dá para esperar mais um dia, mais 2 dias, depois do meu almoço. Então, assim, um exemplo muito simples, né? Que eu sei que acontece muito em agência, muito com quem trabalha com marketing, é não conseguir ter tempo algum sem estar trabalhando. Mas isso é uma prática que a gente ensina. Hoje eu não tenho esse problema. A maioria dos meus clientes compreende isso muito bem, que desde o início a gente educa ele nesse sentido e a gente se precaver, busca precauções para que não aconteça uma urgência, né? Só que aí entra um ponto importante, que você atua bastante tempo como associação, né? Com associações, com instituições. E dentro desse olhar, quais são os desafios de comunicação hoje que um profissional ou uma equipe de marketing de instituição tem? Principalmente porque, assim, as instituições representam algum núcleo do agronegócio e elas se comunicam com o produtor, mas também com a sociedade, né? 2 papéis principais, com 2 perfis de público muito diferentes, resumindo muito, né? Mas quais são os desafios hoje na área tanto de execução, como também na área de planejamento estratégico, sendo que associação, instituição, geralmente muda a liderança com bastante frequência, né? Sim. Eu acho que o primeiro desafio é entender a natureza do negócio. E qual é a natureza de uma entidade representativa? É ela representar. Para ela representar, ela precisa ter legitimidade e autoridade. Então, um trabalho de comunicação e marketing, ele tem que atuar na construção da credibilidade e da autoridade daquela entidade para ela ser reconhecida pelos diversos públicos como, de fato, quem representa o setor. Então, até vou dar um exemplo, assim, quando a gente organizava posses das diretorias da entidade. Um dos meus grandes indicadores, que eu brincava, era número de galos no evento. Então, assim, eu tinha que ter muita autoridade. Assim, se eu tivesse 5 autoridades, isso era um indicador que sinalizava que aquela entidade não tem prestígio. Porque se ela tem prestígio, vai todo mundo lá. Então, uma entidade precisa ter legitimidade e autoridade. Então, um indicador dentro de um evento de organização de posse de sindicato, de entidade representativa tem que ter muito galo lá. Assim, eu tenho que passar nominado, tanto é que eu até guardo, né, que eu falo, um dia eu vou fazer um stories disso, né? É um catatal, assim, de nominata, eu falo assim, bom, aqui atingiu a meta, há um indicador aqui, porque é uma coisa que eu costumo dizer, a autoridade sente cheiro de poder. Onde tem poder, ele vai. É quase um vespeiro, assim, é um grãozinho de açúcar ali que a formiga sobe, né? Uhum. Então, se uma entidade faz um evento, faz uma comunicação que tem muito poder dentro desse evento, essa entidade tem poder.
Então, acho que essa é a primeira característica que eu vejo, que é esse desafio, entender esse negócio. Isso que eu tô falando, que para alguns vai ser óbvio, eu já trabalhei muito com executivos que vêm da iniciativa privada e quer apenas lucro, quer resultado. E eu falo, meu amigo, esse não é o negócio aqui. O negócio aqui é poder. Primeira coisa é poder. E quem é representado por ele, né? Então, assim, a entidade representativa precisa aparecer entre os poderes como alguém que representa. Para representar, ele tem que ter esse poder, né? De atração, atração de poder. Não quero falar político, porque aí muita gente vai... mas político não é bacana, não é legal, tá? Mas não é essa a questão. A questão é assim, você está numa entidade representativa, você está lidando com poder. Você está conversando com esses poderes constituídos. Constituídos legalmente ou constituídos pela sociedade. Então, exemplo, uma associação de mulheres produtoras rurais. Pode não ser um poder constituído legalmente, mas é um grupo, é um coletivo que está ali para reivindicar alguma coisa. Então, isso também é uma manifestação de poder. E para o cliente da entidade representativa, você tem que mostrar alguns resultados. Esse, para mim, é o pior desafio. Assim, é o mais difícil. Porque hoje a gente vive uma sociedade que não reconhece o poder instituído, né? Esse poder está muito fragmentado. E um exemplo que eu dou disso são nas nossas casas. Minha mãe, por exemplo, falava assim, que quando ela olhava meio atravessado, a gente já entendia o recado. Hoje, para essas gerações que tá aí, você tem que mandar post-it, recado, gritar, negociar. E ele fala assim, eu vou ligar pro estatuto da criança, do adolescente. E você não pode bater em mim, que tem uma lei das palmadas. Isso é verdade, viu? E as crianças sabem isso com 3 anos. Elas não sabem ler, mas já sabem dessa história, né? Quem tá ensinando isso? Socorro. Vem na água, acho que tá vindo. As crianças estão nascendo com isso. Nem falo quem tá ensinando, né? Mas, assim, esse exemplo que eu tô trazendo do corriqueiro, só para mostrar que hoje as pessoas não reconhecem autoridades pela autoridade. Então, o fato, assim, de eu ser presidente de uma entidade não me dá uma legitimidade com quem eu represento para eu ser representado. Eu preciso conquistar isso, eu preciso mostrar onde é que eu estou atuando. Mostrar trabalho, né? Preciso mostrar trabalho. Por isso que, de certa forma, quando eu entrei no setor há 20 anos atrás, que eu entrei numa entidade representativa, a gente tinha uma pessoa na equipe de comunicação, tinha 2 pessoas, e quando eu saí, a gente saiu com 14, né? Porque essa explosão, né, de talentos, porque a gente começou a perceber que a gente precisava de múltiplas formações e especialidades para dar conta de fazer essa comunicação. Então, por exemplo, eu tinha, assim, uma pessoa no social media, aí tinha que ter alguém no layout para dar suporte. Aí uma pessoa especialista em SEO, em digital, em e-mail marketing, em WordPress, para fazer os sites, para categorizar tudo no Google Ads, né? Aí você pega, assim, na publicidade, aí tinha que ter uma pessoa de planejamento, uma pessoa na execução. E tudo isso que eu falo de complexidade, que para muitos, assim, até para mim às vezes dá uma canseira, né, que faz, nossa, era tão fácil antes, né, a gente fazia um anúncio na Veja, um anúncio na Globo e podia dormir. Tava anúncio no jornal, né, e era uma semana antes, você sabia já que ia ser. Você comprava um quarto de página e podia ir para rede. Hoje a gente trabalha muito mais, né, para eventualmente ganhar a mesma remuneração. Mas, por outro lado, eu particularmente, assim, eu fico muito feliz com a possibilidade de eu ser uma testemunha dessa história, né? Porque, na verdade, acho que a tecnologia que nos sacaneia, né? Que, assim, ela vai mudando numa velocidade tão grande que você fala... Muito fugaz. Sei lá, pendrive. Pendrive é um negócio, assim, que... ultrapassado, né? Já foi moderninho, né? Verdade. Não tem mais nem no MacBook, não tem mais. Eu nem abri o disquete, assim, que eu falei, não vou me entregar. Eu não sou da época de disquete. Eu ouvi falar só. Ou CD, né? Gente, eu amava CD. Eu tenho vários CDs lá pra recuperar fotos antigas. Não tem mais computador Leitora. com CD. Como que eu... Imagina VHS, né? Pois é. Mas, assim... E a gente vê toda essa transformação acontecendo, né? Eu acho barato, assim, a gente poder testemunhar isso e se divertir com os perrengues, né? Porque, assim... Tudo isso que eu tô falando aqui, vocês estão vendo, assim, todo mundo fala assim, você é muito tranquila, tudo, né, tal, mas assim, tem muita pressão, mas ao mesmo tempo é a pressão que te mantém viva, né, que te mantém relevante no mercado. Ágil. E quem não tem essa flexibilidade e essa velocidade e sede de aprender, eu acho que então tá na área errada se tá atuando no marketing, com certeza. né? Realmente, a gente...
O que nós sabemos hoje a única coisa que eu acho que o marqueteiro sabe hoje é que o que ele sabe até agora não vai ser o suficiente para alcançar os resultados daqui 6 meses, Não. daqui 10 meses, daqui um ano, né? Quem quer estudar e não precisar, quero sair da faculdade, trabalhar e não estudar mais, não vem pro marketing. Não funciona com a Marketing gente. e comunicação não funciona assim. Isso Porque é a muito comunicação legal, né? não funciona assim, né? A comunicação, ela muda muito. Vamos pegar uma rede social bem padrãozinha? Instagram. Instagram já teve IGTV, já teve primeiro que ele começou, né, o UAU, quando teve os stories, que era do Snapchat. Depois foi o UAU para vídeos mais longos, para bater ali no YouTube, que era o IGTV. Depois foi o UAU, que chegou os Reels. Agora é o UAU, trabalhar com transição. Mas assim, isso muda muito rápido. Quando eu abri a agência, 2013, por aí, 2014, nós éramos disruptivas porque a gente trabalhava bem com Facebook. E não era assim, o Facebook, né? Então, mas isso foi esses dias. Sim. Né? E fala aqui, né? Quem que antes, aí 6 anos atrás, tinha um investimento específico para tráfego pago? Assim, ou um profissional para cuidar só disso. Ou uma equipe, né? Ou uma equipe para cuidar só disso. Então, assim, parece fora da casinha, né? Mas muda muito rápido. Muda. E aí entra de novo o nosso papel, né, Cláudia? Não só de saber a importância disso, mas conseguir vender a importância disso para as empresas, né? No caso, a gente que atende empresas, enfim, para as demais pessoas, né? Dentro do setor agro. Só que eu acho legal fazer agora uma viradinha de chave. Opa! Porque a gente falou muito de passado, é muito bom falar do passado, né? Mais e mais gostoso ainda falar do presente e do futuro, né? Cláudia, com todo esse conhecimento de marketing e comunicação, né? Entendendo aí, né? Tudo que foi desenvolvido ao longo desses anos. Sempre vem, eu acho que na cabeça das pessoas, que quando você precisar fazer o teu marketing, né, você vai ter uma facilidade, afinal, você domina as técnicas, né? E nem sempre é assim. Então, minha primeira pergunta nesse aspecto seria isso, né? Esse novo momento, né, onde agora a sua empresa é você, o seu produto é você, né? E se você tá tendo facilidade de conseguir se enxergar dessa forma, ser a sua própria marqueteira, ou se você precisou de ajuda, né? Terceirizou alguns pontos nesse aspecto para conseguir um melhor resultado. E eu acho que um segundo já em seguida, a segunda pergunta já é a seguinte: que você tem autoridade, né, em marketing agro, isso é fato. No mundo offline que foi construído por toda a sua carreira e os resultados que você acumulou e o prestígio, né, por tudo que você fez, desenvolvimento de equipe nas entidades, nas empresas que você representou, isso é fato. Trazer essa autoridade do offline para o online também está sendo um desafio ou não, enfim. Fica à vontade para trazer para nós esses pontos. Lógico que só tem desafio aqui. Assim, esse mundo nosso, assim, a gente só tem desafio. Eu acho assim, a primeira coisa que eu sempre gostei, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser teórica, né? E eu tenho uma tendência também a ser muito ativista do que eu acredito, né? Assim, por isso que eu fui para a sala de aula, né? Porque assim, para defender as ideias, o que faz sentido para mim. Eu fui para a entidade representativa, que é a Confraria dos Profissionais de Marketing de Mato Grosso, e é para defender um pouco disso, né? De que a gente faz a prática com teoria. Esse é um princípio caro para mim. Então, às vezes, eu falo assim, isso é só teoria. Eu falei, eu vou mostrar que essa teoria faz sentido. E por que eu tô falando isso? Porque o marketing sempre fez parte das minhas tomadas de decisão. Assim, eu até, quando eu dou aula, né, por exemplo, tô com uma turma enrolando, dando uma especialização em marketing, quando eu falo assim, gente, marketing tem que estar na veia, não é marketing no livro, no cartão de visita, é marketing na veia. Então, assim, primeiro, por que eu fiz esse movimento? Né? Tem um conceito em marketing que é o ciclo de vida do produto ou serviço, em que você tem introdução, lançamento, crescimento, consolidação e declínio. Então, galera, depois vai pro Google aí, que eu falei super rápido, né? Eu tenho 28 anos de graduação, então eu já estou no movimento de consolidação. Qual é a etapa seguinte natural que eu ia ocupar? Declínio. E assim, simples assim. É lógico que esse simples assim, para muitos profissionais de comunicação, eles falam assim, Cláudia, isso dói, né? Fala assim, seu próximo movimento é declínio.
Então, o que eu comecei a imaginar? Que se eu não fizesse um movimento na minha carreira, eu estava na consolidação, eu ia naturalmente declinar. Como é que a gente sai desse movimento que é o que chama de inércia, que é declinar? É você se reposicionar no mercado, vir numa nova roupagem. Então, a partir disso, eu falei, bom, se o meu próximo movimento é declínio e eu tenho que, na realidade, recomeçar para iniciar um novo ciclo de lançamento, crescimento, consolidação, então eu fui abrir a empresa. Então, assim, o que eu estou colocando como exemplo é assim, é essa teoria que está no livro, eu estou trazendo para a minha vida para ela poder fazer sentido. E aí o outro, assim, eu consigo me ver como produto. Isso eu vejo com facilidade, mas eu confesso que hoje eu tenho um pouco de dificuldade do operacional. Não sei nem se é dificuldade ou assim, não tem mais a disposição. E não é falta do fôlego, é assim, é porque a gente também é testemunha, vocês são testemunha, que a gente não dá conta de fazer tudo. Sim. Né? E vou dar um exemplo prático. Eu tenho as minhas redes sociais que são pessoais. Como um profissional de comunicação, eu sei que é muito complexo cuidar das redes. Então, você imagina assim, a minha expertise é cuidar de estratégia de marketing, de formar times. Se eu for no meu negócio, formar meu time, cuidar da minha estratégia, cuidar das redes sociais, é muita coisa. Sim. Então, naturalmente, uma decisão fácil, assim, esse operacional eu vou terceirizar. Isso vai estar para uma outra pessoa. Então, é assim que eu tenho atuado quando eu olho para o meu negócio. Primeiro eu fiz, né, assim, volto a dizer, né? Eu acredito muito no que eu faço, acredito muito na área que a gente compartilha. Então, nós somos de marketing dá resultado, comunicação dá resultado. Um esforço bem planejado e bem pensado, executado, dá resultado. Assim, gente, pode dormir que vai dar certo. Então, isso eu tanto estou falando para os colegas profissionais que vão entrar nesse mercado, como eu posso estar falando com os nossos clientes. Sim. Que, assim, empregador, cliente, líder... Se fizer bem feito, seguindo os processos, dá certo. Então, nessa minha trajetória aí, eu fiz pesquisa de mercado para avaliar meu nome. Chegou lá uma conclusão, foi muito bacana. Que legal. E foi bacana porque deu para perceber na comunicação que o esforço que eu fiz para construir uma imagem também fluiu. E isso que eu estou falando, assim, eu sinceramente eu acho isso muito bacana. Que é você ver ao vivo que você colocar em execução estratégia dá resultado na pesquisa. E não é casa de ferreiro espeto de pau. Lógico, eu tenho uns pouquinho, mas assim, eu quando assim, por exemplo, eu ia agora nessa aventura, eu falei, bom, eu vou estudar Instagram, que eu vou cuidar do meu Instagram. Mas eu comecei a perceber um pouco do que a Mônica estava falando, assim, sei lá, eu estudei Instagram, o algoritmo dava essa entrega e o botão de tal coisa ficava no canto esquerdo da tela do celular. Passava 2 dias, o botão mudou de lugar, o algoritmo mudou de lugar, e eu falei, cara, eu não aguento, essa corrida aqui eu não vou vencer. Então, eu pego onde é o que eu tenho ponto forte e vou vender, porque esse é meu negócio, e aonde eu acho que eu preciso de um apoio profissional, aqui eu chamo outro corredor. Sim. E eu acho que a gente tem que encarar isso de forma tranquila. Então, para quem está ouvindo é cliente, assim, cliente, você vai precisar de vários perfis de profissionais para fazer a sua comunicação. E eu tô falando isso porque, às vezes, assim, quantas vezes o cara fala assim, mas você tem uma jornalista. Eu falei, você quer que ela faça o registro fotográfico, que ela escreva o release, que ela atenda a imprensa, que depois ela faça um release que tem as palavras-chave que estão alinhadas ao Google Trends e que ela sabe impulsionar, fazer a arte e organizar evento e mais 5 coisas, né? Não tem isso, né? Assim, tem profissionais polivalentes? Até tem, assim. Sim. Mas são raríssimos. São muito raros. Sim. Eu mesmo, assim, eu enxergo em mim, assim, várias qualidades e quando a gente olha para... A qualidade não ficou feio, né? Ficou presunçoso. Mas se a gente colocar várias habilidades, assim, que quando você olha para o mercado, assim, é difícil achar. Mas tem muita gente muito melhor que eu em vários setores. Ok, né? Sim. A gente tem que lidar com isso. Por isso que quando a gente começou aqui, assim, a gente não se vê como concorrente, porque vocês têm habilidades que eu não tenho e vice-versa, e a gente pode trabalhar junto e se complementar. E é isso que forma times, né? Por isso que é tão gostoso trabalhar em parcerias. Cláudia, tá muito gostoso. Eu até olhei pro relógio para ver se era verdade, mas já tá chegando, a gente tá chegando na nossa etapa final. A gente vai ter que fazer mais um em breve, porque temos muitos assuntos importantes, mas a gente tem umas perguntinhas no final, que são perguntinhas rápidas, que é para dar o gostinho de um próximo episódio. É um bate-bola, assim, a gente vai fazer a pergunta, você vai responder, não precisa explicar muito, tá? Mas... Primeira pergunta é, para quem você tira o chapéu no agro?
Nossa! Não, eu sabia, assim, falei, tava fácil até agora, né? Eu tiro o chapéu pro produtor, né? Assim, lógico que ele me enlouquece, tá? Então, assim, eu tô tirando o chapéu para vocês, mas saibam que vocês me enlouquecem. Mas, para quem entrou 20 anos atrás no mercado, eu acho que o avanço é inquestionável, assim. O aprendizado fora da porteira tem sido muito grande. E isso me encanta pra caramba, né? Uhum. Agora, por exemplo, na pandemia do Covid, uma coisa que eu achei sensacional é a produtora entrando em Google Meet, Zoom, eu acho o máximo. Assim. Sim. E lógico assim, não estou falando de vocês jovens que estão aí e acham tudo isso do dia a dia, né? Mas ver muito pecuarista e raiz aí dos seus 50, 60 anos entrando nessas ferramentas e aprendendo a trabalhar, então por isso que eu tiro o chapéu para eles. Já falei demais, né? Eu vou me controlar. Faça uma pergunta, eu vou ser objetiva. Segunda pergunta, um conselho que você daria para as empresas do agro para melhorarem ou evoluírem sua comunicação? Difícil resumir, né? Contrate profissional habilitado, experiente para isso. E entenda que comunicação é uma especialidade, é um conhecimento técnico que precisa ser tratado por um especialista na área. Né? Perfeito. Para você ter uma ideia, eu até comecei, como eu falei para vocês que eu sou meio ativista e eu estou falando muito, mas quando o pessoal fala assim, vou chamar a área técnica para assim, sei lá, na equipe, fala assim, área técnica, vem aqui conversar. Aí normalmente levanta o engenheiro agrônomo ou zootecnista, né? Agora vem a turma de comunicação. Quando ele falava área técnica, eu levantava também. Ele falou, não, mas não estou falando. Eu falei, não, mas a minha área de comunicação é técnica. Né? A gente segue uma... Então, assim, eu ficava meio desavisada, mas assim, esse é um exercício para lembrar para os clientes que precisa ter conhecimento especializado para fazer comunicação. E o que falta hoje entre comunicação, na comunicação entre campo e cidade? Uma coisa, pelo menos. Para o agro, acho que o agro precisa sair da bolha, né? Precisa aceitar que é tranquilo. Quantas vezes o agro vem para mim e fala assim, eu não quero atravessar a ponte, eu não quero conversar, não quero dialogar. E eu falei, mas por que não? Com tantos indicadores positivos, é a coisa mais confortável do mundo, sentar em qualquer mesa de negociação e dialogar. Estão me acusando de questão ambiental. Senta na mesa, meu amigo, e traz todos os números. É uma briga boa, porque é uma briga fácil, né? Uhum. É diferente se eu tivesse que fazer um marketing de... o que eu quero falar? Sei lá, cigarro. Uhum. Que naturalmente defende, traz uma né? doença, assim, você tem que, né, se desdobrar ali, né? Fazer um esforço. Mas quando você fala do agro, então assim, qual é o desafio para o agro? Sai da bolha, tenha coragem de sair da bolha, porque a gente tem atributos muito positivos para isso. Exato. E por que eu tô falando isso? Assim, é outra coisa clichêzaça que a gente ouve, né? Que é assim, o agro só fala para ele mesmo, o agro não sabe se comunicar. Ele, às vezes, não sabe se comunicar porque ele não sai da bolha. Ele quer falar dentro do seu mundo, usando os argumentos do seu mundo para outro mundo. Isso não dá certo em sistema solar nenhum, né? Se a Terra quiser conversar com Marte, vai ter que aprender o idioma do Marte. Com certeza. Né? E o agro, se quiser falar com a cidade, tem que aprender o idioma da cidade. E fala para nós aí um perfil para seguir nas redes sociais que seja do agro. Tem um monte, né? Mas assim, um que você acredita que quem está nos assistindo não pode deixar de seguir. Tanta gente, mas assim, como professor, eu gosto muito do Marcos Yankee, que é um professor lá do INSPER, do Marcos Fava Neves, que é um professor da Exalc. Que é doutor agro, né? Doutor agro, que eu acho assim que traz conceitos para entender o setor. Eu acho assim que a gente precisa, para quem está entrando, aqui acompanhar o perfil do IMEA, que tem muita informação excelente, atualizadíssima para o mercado. A gente tem os influenciadores do agro, e aí eu vou fazer uma propaganda dos amigos, né, dos próximos, né? MKT do agro, que é um dos primeiros perfis que eu vi trazendo esse conhecimento de calendário agro. Legal. Né? É uma coisa assim, agora há pouco você falou, né? E eu costumo falar, né, nas minhas entrevistas ou em aulas, assim, o básico continua revolucionário. Não precisa inventar, não precisa ir lá para o outro planeta e inventar uma estratégia da NASA. O básico, né? Então, eu acho que o Patrone faz um trabalho bem feito, sensacional. O Agro Resenha com o Paulo Ozaki faz um trabalho muito bom.
Quem mais, assim? Agora há pouco eu conheci um pessoal também, o Anthony Moreira, que eu acho que está numa linguagem bem divertida, eu acho que faz um trabalho legal. Mas... Não conheço, legal. Pra gente seguir também, eu não conheço. Ah, não conhece? Não, legal. Faz um trabalho muito legal. Mas eu queria ver mais, assim, produtores. Assim, tem bastante produtores já, né, se aventurando nas redes sociais. Mas eu acho que ainda falando muito na perspectiva da sua bolha. E, para mim, eu acho que a gente precisa, se quiser falar com a sociedade, falar um pouco na perspectiva do que os outros precisam ouvir. Legal. E um profissional de marketing no agro que é referência para você? Olha que eu vou ter que pensar muito. E esse pensar muito, eu quero que quem não seja do setor esteja aqui, ouça isso muito como uma grande referência, né? Uma grande oportunidade. Sim. Porque a gente ainda está engatinhando nisso, né? Assim, de marketing no agro. Só para você ficar mais à vontade, ninguém responde essa rápido, né? Não. Então, é por isso que eu tô falando. Mas é assim, difícil. Esse eu também teria dificuldade, ser sincera. Esse silêncio, acho que ele traduz oportunidade, Sim, né? muitas. Pra vocês terem uma ideia, até quando eu estava fazendo pesquisa do meu próprio business, né? Do meu nome, e a gente investigou um pouquinho isso no meio digital, a gente falou assim, cara, não tem ninguém referência nadando, assim, fazendo um trabalho bem feito nessa área. Nadando de braçada, né? Então, isso assim, ok, né? É um puxão de orelha para cada um de nós, mas eu tenho assim, gente, Oceano Azul, que a Natália colocou aí, você usa muito esse termo, assim, Oceano Azul, tá aí pra gente se colocar, né? Eu, assim, posso falar de empresas que eu gosto do trabalho, mas aí, assim, eu fico assim, eu não sei quem é o profissional de marketing que tá ali, né, construindo aquela história. Sim. Mas eu gosto muito, assim, da BASF, eu acho que ela faz um trabalho bem diferenciado. Eu gosto da Bayer em algumas coisas. Lá atrás, eu achava sensacional o trabalho da Única, que era liderada pelo Marcos Bianchi. Lembrei agora, a gente vai falando assim, acho o Marcelo Monteiro, que está fazendo um trabalho maravilhoso do algodão, né? Lá em Singapura, eu acho que ele é um cara que a gente tem que ficar atento. Ele tem marketing na veia, ele é um administrador, mas ele é um profissional de marketing, assim, fantástico. E, assim, acho que o Marcelo Monteiro é um cara, assim, que veio aqui, que eu lembrei que faz um trabalho muito bacana. Legal. Você já respondeu a próxima pergunta, que era a gente ia perguntar da empresa, né? Já a empresa que você admira pelo posicionamento e pela comunicação. E aí você já falou algumas aí, por exemplo, a BASF, né? Eu gosto muito da BASF. Tem uma aqui eu também que eu achei muito bacana, Pedro Tomazelli, né? Que estava na área comercial da Sementes. Sim. Ai, fugiu o nome. É Sol, não é? Acho que é Sol Sementes. Ai. Não sei. É Sementes Tomazelli, não é? Ou é Sementes Sol? Agora eu esqueci. Eu falei dele semana passada. Com quem também não lembro. Gente, minha memória pós-Covid. Mas sim. Eu acho que ele acho que faz um trabalho bem legal lá. E assim, outra coisa que eu vejo, assim, tem muita gente fazendo trabalhos pequenos, menores, mas com grande destaque, né? Eu, por exemplo, assim, quando vejo dentro do marketing falar de tráfego, gente, me dá até uma emoção, assim. Eu falo, gente... Que bom, vocês não sabem como era há um tempo atrás. E assim, a gente vê as empresas falando assim, ok, eu quero impulsionar. Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que a empresa onde eu trabalhei impulsionou, eu coloquei o meu dinheiro para impulsionar. Sim. Porque eu não conseguia, lógico que eu coloquei um valor pequeno, mas eu falei, eu vou testar, vou botar meu dinheiro aqui, vou perder. Mas é aquele perder assim, porque eu vou aprender, né? É investimento no final das contas, né? E a gente terminou conseguindo garantir verbas para tráfego. Eu falei, uau, mas nós estamos muito chique, né? Assim, tá muito chique conseguindo. Então, eu acho isso muito legal. Cláudia, você falou sobre que difícil seria defender uma indústria difícil, né? Como a indústria do cigarro, por exemplo. Tem um filme excelente, quem não assistiu, assista, chama Obrigado por Fumar. Exatamente um assessor de imprensa, né, um porta-voz, relações públicas de uma indústria de cigarro, que precisa defender aquilo com uma criança numa cadeira de rodas por conta de cigarro. Assim,
é uma aula para quem trabalha com a área de comunicação de alguma forma. E gestão de crise. E gestão de crise, filme. ele é muito bom Era mesmo. uma pessoa de cigarro, de gordura, né, de queijo e de arma. E de né? arma. É de fast food, acho que era. Era fast food, né? Isso. Que tinha muita questão da gordura, fast food, Armas. cigarro e armas. E o cigarro era o pior, e ele tinha que defender o dele, né? Um programa de auditório, é muito legal esse filme. E eu me lembro, assim, que às vezes, quando eu assisti o filme, às vezes, assim, quando a gente ia em algum segmento que a gente apanhava muito, sei lá, jornalistas, ONG, ambientalistas, algumas pessoas do judiciário, aí eu visualizava, falei assim, olha lá o Água sentando naquela cadeirinha no final do expediente, né? Porque eles se encontravam para trocadores, né? Então, às vezes eu falava assim, olha lá a quarta cadeira entrando, que é a cadeira do Agro. Isso mudou muito, né? Porque, assim, como eu disse, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa positiva. Tem gente ouvindo já também, né? Olha, o papo tá muito bom, né? Mas a gente temos que guardar ainda alguns assuntos aí para as próximas oportunidades. Exato. Olha, Cláudia, que prazer foi receber você aqui. A gente agradece muito por você ter essa disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite por estar aqui e ter aberto, assim, né, a caixinha com experiências e vivências, falar tanta coisa que muitas vezes é pessoal, né? Foi muito gostoso. Exatamente, passou muito rápido, não percebemos. Quando o papo é bom, é assim que acontece, E a né? gente aprendeu com você hoje, então te agradeço por isso também, por ter compartilhado algo que faz a gente evoluir também. Com o seu olhar, com o seu conceito. Hoje foi um dia especial aqui nesse Com certeza. Muito obrigada, viu? Meninas, muito obrigado. Eu, né, assim, eu também acho assim, a gente sempre aprende. Que bom que a gente aprende e que a gente está aberto para essas experiências, né? Sabe que eu admiro muito o trabalho de vocês, aposto muito no sucesso de vocês e quero também experimentar um pouquinho desse sucesso, porque vocês são muito especiais para mim e para o mercado. Ah, querida. Obrigada. Tá? A gente não tá pagando ninguém para falar isso. Eu fiquei bem feliz. Um beijo, então. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.